Tem dia que você ora e nada muda, você jejua, você chora, insiste, parece que o Senhor não responde, parece que o céu está em silêncio, parece que é um silêncio contínuo, permanente. Parece que Deus não vai falar, parece que Deus não quer falar. E é claro que nasce uma pergunta no coração, é claro que vem um questionamento, né? Será que o Senhor ainda está me ouvindo? Será que Deus ainda se importa com o meu problema, se importa com a minha adversidade, se importa com a minha luta? A palavra mostra que isso não é falta de fé, que esse questionamento é parte do caminho, isso é natural, isso acontece. Todos nós questionamos em algum momento. A palavra diz que Davi orou e ele escreveu no Salmos 13: até quando, Senhor? Esquecerá de mim para sempre? O questionamento de Davi foi o mesmo, que talvez você esteja fazendo nessa noite de quarta-feira. São dois questionamentos. O primeiro, até quando, Senhor? Até quando eu vou viver isso? Até quando eu vou passar por essa luta? Até quando esse problema que se arrasta, essa provação, esse deserto vai perdurar? E o outro questionamento, esquecerás de mim para sempre? Davi aqui ele afirma que o Senhor tinha se esquecido dele. Ele afirma. E muitas vezes nós afirmamos isso por conta das circunstâncias. A palavra diz que Jó orou, mesmo Jó orando, o sofrimento dele continuou. Abacuque clamou e a injustiça permaneceu. Jesus também orou no Getsêmani e mesmo assim ele teve que passar pela cruz. Então, orar não é sinônimo de resposta imediata. A oração não é sinônimo de solução instantânea. Quem ensina isso está ensinando uma heresia, porque não é. A oração é um processo de cura, é um processo de mudança, de preparo, de transformação. A oração é um investimento. É o maior investimento que nós podemos fazer, é orar. Nós oramos, ainda que nós não vejamos uma mudança, ainda que não venha uma mudança imediata, há um depósito de fé. Tem oração que ela não vai mudar o cenário, a situação imediatamente, mas ela muda quem você vai se tornar quando a resposta chegar, quem você vai ser, quem você será quando o milagre acontecer. Então, quando parece inútil orar, na verdade é o Senhor tratando o teu coração, é o Senhor quebrando dependências, é Deus tirando expectativas erradas em pessoas erradas, em lugares errados, sabe? É Deus te alinhando com o propósito dele na sua vida. A oração não é só para mover o céu. Hoje a gente não, porque você ora, o céu vai se mover, o céu vai se abrir. Não, a oração não é só para isso, não. É para te sustentar, é para te dar estrutura quando o céu se mover. O céu também se move por conta da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas o Senhor está te alinhando, está te estruturando, está te dando maturidade espiritual para você viver aquilo que você pede. E se você ainda ora, meu irmão, minha irmã, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem sentir nada, isso também é fé. Porque fé é prática, fé é obediência. Fé não é viver dopamina dentro da igreja, ficar arrepiado, sentir emoção. Não, isso aí é emoção. Emoção não tem nada a ver com fé. Fé é algo muito mais real. A fé é algo muito mais sincero. A fé é algo muito mais prático. A fé não é uma teoria. Às vezes eu estava vendo uma irmã, uma jovem senhora, ela casada, com um filho, ela falando do testemunho dela, falando que cresceu na presença na igreja e os pais evangélicos, e cresceu, e hoje ela tem entrado num dilema, num questionamento sobre a existência de Deus e sobre tudo aquilo que ela creu ao longo da sua vida. Ela tem questionado. E a resposta, até eu coloquei um comentário, eu acho que é muito, muito óbvio isso. Eu também cresci na igreja, só que diferente dela, meus pais não eram da igreja. Minha família não era, eu não nasci em berço evangélico, berço cristão. Então, eu cresci com jovens que os pais eram pastores, eram
diáconos, presbíteros, e eu vi eles se perdendo, se desviando. Porque você ser filho de pastor, isso não te dá credencial para poder entrar no céu ou para ter vida com Deus, não. O que nos faz permanecer na presença de Deus não é a teoria, não é a educação, não é a criação, não é porque o pai é pastor, porque a mãe é missionária, não. É a experiência que nós temos com Deus. E eu falei isso para ela no comentário, eu falei, o que te falta é uma experiência com Deus. Você conhece a Bíblia, você leu a Bíblia, você viveu toda a teoria, você cresceu ouvindo e vendo e as pessoas falando sobre Deus, mas você mesma não viveu isso. Joel diz no final do seu livro, com os ouvidos eu ouvia falar, mas agora te veem os meus olhos. Então não é mais uma experiência de uma outra pessoa que ele contemplou, que ele viu um testemunho, não. Ele passa a ter uma experiência com Deus. Então a fé é isso, a fé é uma prática. É quando não é mais aquilo que você ouviu, não são mais os testemunhos, mas é você vivendo com Deus algo. Você permanecendo apesar das circunstâncias. Porque quem continua orando não desiste de Deus. Só está aprendendo a confiar sem controle, a confiar sem ver, a confiar sem sinais, né? Eu coloquei isso ontem, até teve um comentário, alguém falou assim, mas a Bíblia não diz que os sinais o seguirão. É uma heresia muito comum essa, né? A palavra fala, estes sinais seguirão os que crêem. E aí a Bíblia descreve no texto quais sinais. O sinal, ele é uma consequência de uma vida alinhada, de uma vida com fé, de uma vida de alguém que vive por promessa, pela palavra. Nós não seguimos os sinais nos seguirão. Então é o contrário disso. Então quando nós vivemos orando, ainda que sem força, ainda que sem crer, pode parecer loucura isso que eu vou dizer, mas muitas vezes oramos até sem fé. Mas o fato de orar já é por si só parece contraditório, né? Paradoxal, mas é um ato de fé. Porque é um ato também de sinceridade. Lembra daquele homem que o filho estava endemoniado? E ele fala, Senhor, se tu podes, né? Jesus fala, se tu creres, e aí ele fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ele não tinha fé, mas ele tinha sinceridade. E ele tinha ação. Ele foi até Jesus, ele levou até Jesus o problema. Isso também é fé. De certa forma, ainda que ele não entendesse ali, por mais que faltasse fé, de todo ele não estava sem fé, ele ainda tinha fé, pelas atitudes dele. Então deixa eu te dizer algo, Deus nunca ignora uma oração sincera. Algumas ele vai responder rápido, outras ele vai responder com processo, isso é normal. Mas nenhuma delas cai no vazio, nenhuma. Se hoje parece inútil orar, não pare. Exatamente aí que está a solução. Deus está mais perto do que nunca para te entregar, para transformar, para te abençoar. E a oração é o único meio, o único recurso que você tem para viver o milagre. É um meio de nos fazer alcançar a graça de Deus. Então não pare. Não pare. Ainda que pareça inútil orar, ore. Ainda que você esteja cansada de orar, ore. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Pai, Senhor.